Boa tarde, turminha, e vamos continuar o nosso conteúdo de hoje, né? Na aula passada, nós estudamos sobre uma coisa que é fundamental para a nossa existência, para a nossa sobrevivência, que foi o ar que nós respiramos, né? E não conseguimos viver sem. E hoje nós vamos estudar sobre uma outra coisa que nós não podemos viver sem. Alguém adivinha o que é? Quem chutou o que é a água? Acertou! Hoje nós vamos estudar sobre a água, onde nós encontramos, para que ela serve, os tipos de água que existem no nosso planeta e o quanto de água que nós temos também no planeta Terra. E primeiramente, nós vamos observar essa imagem que é do globo terrestre. Está mostrando a água que existe no nosso planeta. Essa parte azul representa a água. Então, significa que no nosso planeta tem mais água do que terra, podendo ser chamada até de planeta água no lugar de planeta Terra. Vocês sabiam disso? E agora nós vamos saber onde nós podemos encontrar a água. O primeiro local é nos rios, que nós temos aqui no nosso município, né? E é muito comum que nós fôssemos para lá tomar um banho e até para o outro lado do rio. Outro lugar onde nós podemos encontrar água é nos mares, em que a água já é mais salgada, né? Algumas praias lá de um outro local que são muito conhecidas, como a praia do Pontal do Maceió, a praia da Barra, não é isso? Aqui nós temos um outro lugar que nós podemos encontrar, que são os lagos. São pequenas porções de água contidas em um lugar, certo? E aí nós temos também os poços, que são aqueles bem fundos, que muitas pessoas têm em casa para juntar água e utilizar durante o seu dia a dia, no seu cotidiano. Também podemos encontrar nas cachoeiras, em que a água é doce, certo? É muito legal na cachoeira, as águas são muito geladas. E também na água da chuva, né? Que é muito comum nas nuvens. O vapor da água faz com que o ar suba para as nuvens, transformando em chuva e voltando para nós. Forma de água, tá bom? Além disso, nós podemos encontrar 3 tipos de água no nosso planeta. O primeiro é esse aqui, de águas bem claras, como vocês estão vendo, que é a água doce. E aqui temos um exemplo, ó, e aqui outra imagem também da água descendo. E a água doce nós podemos encontrar nos rios. Em alguns períodos do ano em que chove muito, a água dos rios pode ficar doce. Nos lagos, nas lagoas e na água da chuva, que é onde a água cai para a gente juntar e utilizar no nosso dia a dia. A água doce é a que nós utilizamos para fazer tudo no nosso cotidiano. Para lavar as mãos, para fazer os alimentos, para tomar banho, certo? O segundo tipo de água que existe é a água salgada, que é a que nós encontramos nos mares, nos oceanos e nas praias também, que é água que não podemos beber. É uma água que não é potável e que não faz bem para nós. Nós não podemos consumir essa água e nem utilizar no nosso dia a dia. E o terceiro tipo de água é a água salobra. Tia, mas o que é a água salobra? Nunca vi falar esse nome. A água salobra é aquela que apresenta uma quantidade de sal que é um pouco mais do que a quantidade de água doce, mas mesmo assim a quantidade de sal não é muito elevada, ou seja, ela não é nem tão salgada, mas também ela não é tão doce, deixando um sabor um pouco estranho. Nós chamamos de salobra, tá bom? E para finalizar, a tia tem uma pergunta para vocês. É preciso economizar água? Vocês acham que nós devemos economizar? Vendo lá naquele globo lá do início da aula, vocês acham que nós precisamos economizar, sendo que o nosso planeta é mais água do que terra? E a resposta é sim. Observem só esse gráfico, ó. Está mostrando a água existente do nosso planeta.
Essa parte aqui, bem pequena, representa a água doce, que é a água potável que nós podemos beber, que nós podemos utilizar no nosso dia a dia. E essa outra parte aqui, 97,5%, é água salgada, que é a água dos oceanos e dos mares, que nós não podemos utilizar e não podemos beber. Então, por isso, nós devemos economizar sempre a água que nós utilizamos, tanto para beber como para utilizar nas tarefas do dia a dia, porque ela pode um dia se acabar. E se acabar, como nós necessitamos dela para sobreviver, é possível que o ser humano chegue a morrer, né, por não poder utilizar essa água para beber. E a água salgada, como a tia falou, não é potável, então não é boa para o ser humano beber, e muito menos os animais. Somente os que já vivem na água salgada, né? Como a baleia, alguns peixes. Porém, alguns peixes que são de água doce, que moram nos rios, nas lagoas, eles não conseguem também sobreviver na água salgada, porque o nível de sal é muito alto. Então, vamos sempre cuidar da água do nosso planeta, fechar a torneira, deixar tudo bem vedado para não estragar a água. E quando for beber também, beber a água todinha e não estragar, não pegar mais do que a gente pode consumir, tá bom? E essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que tenham aprendido bastante.